Então, só para me situar e para que vocês saibam, eu sou docente de linguística, como o professor Luiz Marcelo acabou de colocar, docente de linguística da Universidade Nova de Lisboa, e também do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que é o SEDES, que tem um centro interdisciplinar. É um centro muito interessante, que reúne sociólogos, linguistas, juristas, né? Então, eu faço parte dentro da área da linguística. E fazendo parte também da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que é a nossa universidade, a Universidade Nova de Lisboa, com seus as suas diversas faculdades. Bom, o objetivo aqui hoje, o título dessa minha apresentação, vai ser o direito na era da simplificação formal e procedimental, implicações textuais discursivas. O que eu queria colocar para vocês é que muito desse trabalho, as impressões digitais desse trabalho, são de também outros colegas. Os participantes estão formando e nos fortalecendo junto com o Instituto Politécnico de Leiria, que tem um centro, vamos dizer, de estudos na área do direito também muito interessante, e tem muitos cursos no Politécnico, que é uma coisa um pouco estranha, né, para nós, eu disse para nós, para cá, para lá, que aqui nós temos, por exemplo, o português instrumental, português para específicos que seja, na Faculdade de Direito, né, muitos aqui trabalham nessa área, e o português em outras formações. Lá é muito difícil isso acontecer, isso acontece muito raramente nas universidades e muito frequentemente nos institutos politécnicos. Então, nós temos o português para fins específicos, a formação do técnico em direito, solicitador, quer dizer, tem várias. Então, é por isso que nós estamos fazendo essa parceria com o Instituto Politécnico de Direito. Então, muito dessas vamos dizer, do que eu vou apresentar para vocês, esse início de pesquisa, provém também dessas interfaces, interrupções com a professora Lorete Marques e a professora Marisa Diniz, que são, hoje em dia, são diretoras do Instituto Politécnico, que fazem parte do Instituto Politécnico de Leiria, elas fazem parte da direção atualmente, nós também da sala de aula. Só para vocês se situarem um pouco, tá? Bom, para começar, o que nós... isso é consensual e eu acho que todos já sabem algumas características que são atreladas aos textos jurídicos, à linguagem jurídica, né? A questão da obscuridade da linguagem, há vários teóricos aí, principalmente no mundo anglo-saxônico já, né? Chesman, tem Porno também dentro da área francófona. Nós temos a questão da imprecisão e da vagueza da linguagem. Nós temos a caracterização de ser uma linguagem setorial, uma linguagem, de certa maneira, feita por especialistas e endereçada principalmente aos especialistas. A verdade é essa, né? E temos vários teóricos, aqui eu estou citando um que é italiano, né? É uma linguagem do não dito, do implícito, né? E nós temos um grupo grande de terminologia no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, que trabalhou durante muito tempo exatamente com a terminologia jurídica dentro da Assembleia da República em Portugal, que é a professora Raquel Costa e Raquel Silva e Ruth Costa, né? E o caráter ambíguo é sempre associado a essa linguagem, faz parte, né? A ambiguidade, ela traz, assim, uma certa segurança para o direito. Qual é o objetivo do direito? O direito é exatamente proteger o cidadão, né? Ele tem que abarcar diversos casos ao mesmo tempo. Então, a linguagem é ambígua por excelência. Então, com essas características genéricas, só para todos nós sabem, trabalhamos com isso, qual é o que nós temos visto? É um movimento de desenvolvimento de estratégias de lisibilidade, tá? Em documentos de natureza jurídica. Quer dizer, isso é uma tendência que está ocorrendo, por exemplo, lá no contexto de lá, não é? Em diversos países europeus, mas aqui também tenho certeza que está ocorrendo o mesmo. Como eu estou inserindo naquele contexto, eu vou
de lá, porque daqui você já conhece, tá bom? Bom, o que eu teria para falar para vocês? Que são questões que eu coloco que são importantes. Foi inicialmente na década de 80, mais precisamente em 81, que o Tribunal de Justiça da União Europeia preconizou a relevância do princípio da segurança jurídica, interligando-o ao da clareza normativa. Quer dizer, houve uma preocupação, né, voltando atrás dessa lisibilidade em documentos de natureza jurídica na UE, na União Europeia, desde a década de 80. Tá? Inclusive, é uma preocupação do Tribunal de Justiça da União Europeia, e os países que aderem à União, eles têm que acatar o que é estabelecido por esse tribunal. Né? É uma relação, de certa maneira, de submissão entre aspas, que também não é total. Tá? Em decisão judicial na época, é relevado que o contribuinte, por exemplo, no caso do direito fiscal, tributário, deveria, ao ler um regulamento que lhe impusesse encargos financeiros, por exemplo, não ter dúvidas quanto às obrigações a serem cumpridas, uma vez que a inadequada interpretação poderia vir a causar consequências jurídicas importantes. Começava, assim, a ser sedimentado, na década de 80, no seio da União Europeia, a tentativa de uma descomplexificação, ou melhor, uma simplificação dos textos de natureza jurídica, extensiva também aos outros procedimentos jurídicos a eles associados. Quer dizer, não é, aí vai a questão que vai ser estendida aos documentos, aos procedimentos, às normas jurídicas e a todo um acervo, né, ligado à questão jurídica. E o objetivo maior sempre era melhorar, né, a segurança jurídica do cidadão dos países integrantes da União Europeia. Pronto. Então, a partir daí, eu só estou fazendo essa introdução para tentar mostrar para vocês, isso aí começou na década de 80 e isso está ecoando até hoje em vários panoramas. No grupo, e a professora Graça sabe disso, e é o professor Rabatelli, inclusive, né? A professora Graça me passou essa informação, que é o grupo Agorá, né? Existe um grupo em Lyon 2 que trabalha essa questão da simplificação no direito. Quer dizer, existe já isso em centros de pesquisa com esse intuito. E hoje em dia nós temos uma disciplina que se chama legística, que é uma espécie de neologismo, né? Que corresponde, aí eu estou a colocar a definição do Chevalier 95, em sentido amplo, corresponde à arte de redigir o direito, concentrando-se sobre o savoir-faire redacional, quer dizer, como fazer redação de normas, de leis, de textos jurídicos. E uma legística em sentido estrito, como uma ciência, é uma ciência aplicada à legislação. Isso é uma coisa muito interessante. Quer dizer, existe uma preocupação atual, vou dizer aqui, no contexto francês. Eu vou ressaltar aqui contexto francês e contexto português, tá bom? Como o direito português, ele absorve muito, principalmente a influência francesa, tá? Eu estou com esses dois aportes importantes. Então, a legística, no sentido estrito, é uma ciência aplicada, tá? Da legislação que procura determinar as melhores modalidades de elaboração, de redação, de edição e de aplicação de normas. Quer dizer, isso aí já está sendo uma questão política, né? Jurídico-política. Então, e aí com isso já começa a haver especialistas em legística para dar conta disso. E os próprios tribunais, as assembleias, que vocês sabem que, por exemplo, a maioria dos países, a maioria, hoje em Portugal, é regido por uma Assembleia Constituinte, né? Um regime parlamentar, e a Assembleia Constituinte que representa o povo na feitura das leis, né? Na aprovação das leis. E, na verdade, essa feitura
depende dessa ciência que se chama legística, tá? Só para vocês virem. Peço desculpas aqui que deu uma, né, desformatada aqui por causa do programa. Então, a legística é fundamental e ela foi, de certa maneira, trabalhada e vem sendo trabalhada por diversos teóricos, Barrault, Millar, né? Tanto que no âmbito francês em especial, em 2005, aparece a primeira versão do Guia para a Elaboração dos Textos Legislativos e Regulamentares. Tá? Então, na França, principalmente, a questão da legística se ateve à questão das normas legais, a questão legislativa, inclusive com a formação, com a existência desse guião, esse Guia para a Elaboração de Leis, que surgiu em 2005, tá? E com o objetivo de tornar as leis o quê? Mais claras, mais compreensíveis e de forma menos ampla, menos abrangente, mais limitada, né? O que também é problemático, mas, né, não vamos entrar nesses detalhes que não é a nossa questão. Bom, vimos isso, a legística na França, e como é que isso tem vindo a se repercutir em Portugal? Em Portugal, e aí eu vou me ater à minha questão, o que importa é principalmente a questão dos documentos. Em vez a legística, a tomada de um sentido mais amplo, nesse sentido, ela vem se ater à questão da feitura, tá, dos procedimentos, dos documentos jurídicos, né? E aí eu trouxe para vocês a minha contextualização na questão do Código de Sociedades Comerciais em Portugal e a noção de empresa da ordem, né? São as empresas, que aqui no Brasil também tem, não estou em contexto aqui, estou em contexto lá, que visam, de certa maneira, uma aceleração de todos os processos de constituição de sociedades, né? E aí, o artigo 2, o artigo 7, chamado Código de Sociedades Comerciais, tem aí o número do decreto, 2 de setembro, né? Mostra e atesta que, é verdade, as sociedades, para a formação de sociedades, sejam elas em nome coletivo, com cotas anônimas ou em comandita, como eles dizem, era um processo muito moroso. Isso aqui é de 86, tá? Já em 2005, eu estou vendo esse histórico, que vocês veem que, por acaso ou não por acaso, coincide aqui com o surgimento no âmbito francês do primeiro guia, né, de elaboração de textos legislativos e regulamentares, quer dizer, vem ao encontro de todo esse movimento. Em 2005, em Portugal, concomitantemente, simultaneamente, surge o que é denominada a empresa na hora, tá? E, evidentemente, a empresa na hora, ela vem também junto, ela existe simultaneamente aos outros métodos de formação de sociedades anônimas, por cotas, quer dizer, ela não é única. Compete às pessoas escolher se elas querem um procedimento de abertura de empresa mais célere ou não, né? Quer dizer, e aí as próprias pessoas que optam por essa rapidez, elas não sabem os riscos que correm. A verdade é essa a questão. Então, faça esse contexto. Qual é o plano dessa apresentação? Em primeiro lugar, vou passar para vocês algumas questões de partida, referencial teórico, alguns aspectos metodológicos. Partindo do princípio que nós não podemos analisar nada sem ver a questão contextual, e é por isso que eu fiz todo esse processo, eu não comecei comigo ou da parte sem mostrar para vocês o que estava acontecendo na Europa, o movimento europeu em 2005, a origem na década de 80, né? Vamos ver o que é um contrato, o que é um subgênero contrato de sociedade, que isso é importante até para nós percebermos o que nós vamos denominar de questões procedimentais e aspectos formais que serão analisados. E, por fim, vamos ver as considerações. Então, quais são nossas questões? Tá? Em primeiro lugar, de que forma a simplificação procedimental ou formal, nós vamos mostrar os dois tipos para vocês, se instaura na feitura, na execução de contratos de sociedade, que é um documento específico para abertura de sociedade.
que é tão interessante, né? Nós, enquanto analistas, de forma objetiva, será que ela pode vir garantir a segurança jurídica dos cidadãos quando eles interpretam esses contratos? Será que é isso mesmo? Será que eles querem isso mesmo? Ao simplificar, eles querem ajudar? Ponto de interrogação. 3. E aí vamos à nossa, né? Nós tentamos sempre puxar para o nosso lado. Será que uma visão integrada dos estudos jurídicos com os da linguística traria um auxílio para reduzir a burocracia, mas garantiria ao mesmo tempo a segurança jurídica dos cidadãos? Quer dizer, essa concomitância que é complicada, né? E é isso que nós, enquanto juristas, nós temos nosso papel de tentar alertar, né, os nossos alunos, ou até sensibilizar, né, pessoas que possam agir nesse sentido, que muitas vezes nós não podemos entender. Então, o referencial teórico, já coloquei para vocês, a questão, o non-di, a questão da implicitude, entre aspas, do caráter implícito dos textos jurídicos, o caráter também do uso de conceitos vagos, né, que exatamente como Simones coloca em 2007, muitos conceitos legais são ou devem ser vagos. Eles devem ser aplicados num largo espectro de casos concretos, né? Que o legislador tem que deixar em estado aberto exatamente de forma prévia, né? Ele tem que prever, antes do fato acontecer, algumas possibilidades, né? E aí a jurisprudência vai atuar para resolver alguns casos e dar alguma permeabilidade para as decisões. E muitas vezes essa vagueza, ela só pode ser resolvida nos tribunais, né? Então essas questões são importantes, então são caracteres inerentes ao discurso jurídico, né? E como nós dizemos já, essa presença de conceitos vagos na linguagem demarca o caráter ambíguo, né, e obscuro da linguagem jurídica, e nós estamos aqui sempre trabalhando as mesmas coisas e mostrando essas questões. Outro referencial teórico, que isso aí faz parte de uma história, eu vou voltar, toda vez que produzimos um texto que é colocado como ação de linguagem, não é? Contextualmente situada, e aí eu estou me reportando a estudos do interacionismo sociodiscursivo brocartiano, Grupo de Genebra. Nós produzimos textos, e textos dentro dessa teoria são singulares, ou seja, não existe um texto igual ao outro. E isso, de certa maneira, justifica nós, muitas vezes, como analistas, nós optarmos por analisarmos um texto, dada a complexidade de análise a qual vamos dizer, que ele incorpora, né? Então, dentro desse referencial teórico, o texto é uma unidade psicossocial, plurissemiótica, né? Exatamente, é em função das representações, olha a questão das representações, é em função das representações que temos da situação de comunicação, do meu interlocutor, do fim a que me proponho, do meu conhecimento prévio sobre determinado assunto, que eu construo, que eu materializo, que eu faço as minhas opções. E as escolhas não são aleatórias, né? Então, o texto é essa unidade comunicativa global, porque ela incorpora a questão psíquica, a questão social e a materialidade plurissemiótica, tá bom? E o texto é realizado dentro de uma língua natural e, com isso, né, não atende só a questão da logicidade formal, como se apregou, mas não vamos entrar nesse detalhe. Está acoplado a um gênero, né, e dele bebe, entre aspas, né, marcando certa estabilidade ou certa, de certa maneira, adaptabilidade, sendo que, como trabalhamos com texto jurídico, natureza jurídica, documentos jurídicos, esses gêneros são, a meu ver, instituídos, ou seja, eles são institucionalizados, eles são fortemente instituídos e coibidos, repito, coibidos pela situação em que eles se encontram, não é? E aí nós temos todos os papéis, os interactantes atuando, tudo isso para, de certa maneira,
determinar que escolhas eu faço em função desse meu contexto. E atrelado a uma prática social. Esse é o modelo de análise e esse é o modelo que nós adotamos sempre. Tá? E um outro referencial teórico que nós apontamos aqui é a importância dos gêneros profissionais do Bhatia. Né? Bhatia, do grupo lá que faz parte de toda uma tradição do sistema funcional, mas ele se deteve mais a questão agora dos gêneros profissionais, principalmente dos gêneros legais, né? E o que ele diz aqui? Foi traduzido, adaptado, que eu adaptei desde o início dos meus trabalhos com gêneros jurídicos, uma questão que sempre ficou na minha mente e de certa forma ainda continua, é por que esses textos, né? E para este propósito, os profissionais escrevem da forma como fazem. Quer dizer, na verdade, os profissionais são setoriais, de certa maneira. Né? Eles têm discursos setoriais e, em função disso, eles, de certa maneira, se protegem. E aí eu vou lembrar do Van Dijk com a questão do linguagem e poder. Né? É uma maneira também de se fechar e determinar a questão do poder enquanto pertencente a uma determinada instituição. Bom, a pergunta para esta pergunta, ótima, desculpa, me levou à teoria dos gêneros, como percebo ainda hoje. E isso levou-me a refletir sobre o meu envolvimento e compreensão sobre a teoria dos gêneros, com uma ênfase especial nos gêneros profissionais. E aqui nós temos a questão dos gêneros legais. Bom, feito esse percurso, né, teórico, vamos a alguns aspectos metodológicos. Nosso corpus, né, nós selecionamos 6 fatos ou atos constitutivos de sociedades de poderes necessários, né, que é da empresa da hora, recolhidos em dezembro de 2016, são todos esses aí. Não vou distinguir para vocês qual é a distinção de um e outro, porque isso não é do nosso domínio de atuação, tá bom? Vocês podem até no texto que será publicado, tem todas essas distinções, que é uma sociedade anônima, sociedade por cotas, sociedade universal por cotas. Uma segunda parte, trabalhamos com a metodologia descendente de análise. E aí, entre aspas, retomamos a nossa noção broncartiana, iestiana, bakhtiniana, Marinês não está aí, mas do marxismo e filosofia da linguagem, que todo mundo tem, passamos sempre do nível superior para o nível inferior, de forma descendente. Né? Mas, na verdade, essa metodologia descendente, que é retomada por Concarne, eu digo, todo o grupo do ISD e por vários outros teóricos, beberam todos do grupo, né, da bakhtiniana. Eu digo do grupo do círculo bakhtiniano, para que nós não tenhamos problema quanto à questão autoral. Bom, feito isso, né? Só para vocês terem ideia dos aspectos metodológicos, gênero textual, contrato. O que é um contrato? Todo mundo sabe, né? O gênero contrato é um negócio jurídico unilateral, bilateral, plurilateral, né? Exprimindo vontades convergentes. A questão importante é a questão da autonomia, né? O princípio da autonomia que está associado à questão do contrato. Você só assina aquilo que você tem que fazer. Você tem autonomia para decidir, né? É a convenção pela qual 2 ou mais pessoas constituem, regulam, modificam ou extinguem relações, regulando assim juridicamente os seus interesses. Então, essa questão definitória é importante, né? Como o Prata coloca, é um instrumento que a ordem jurídica faculta aos sujeitos para, por acordo, realizarem as operações econômicas e sociais que lhes convém, atribuindo a esses acordos caráter jurídico, isso é, vinculativo. E dentro desse contrato, do gênero macro, nós temos diversos contratos, contrato de arrendamento, que é o contrato de aluguel, né? Existem vários. Agora, existe uma especificidade do contrato de sociedade, que nós consideramos um subgênero, né? Quer dizer, ele bebe do contrato algumas características básicas, enquanto grande chapéu, mas ele tem as suas especificidades, que são elencadas no artigo 980 do Código Civil Português, que está aí, né? A noção de contrato de sociedade decorre do que é disposto lá. Se trata do contrato em que 2 ou mais pessoas se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício em comum de certa atividade econômica. Então, essa especificidade tem a ver com o subgênero contrato de sociedade.
Bom, feito isso, passamos à análise. E o que nós vemos? Falei para vocês, desculpa de configuração, é porque para manter a animação eu preferi ficar com outro programa. Vocês veem que quando nós comparamos a empresa da hora de 2005, tá, com as outras, os códigos das sociedades comerciais anterior de 86, desculpa, ou o de 2006, né, vocês veem que tem diferença do ponto de vista procedimental. O que quer dizer o ponto de vista procedimental? Como é que a produção, vamos dizer, o próprio processo de elaboração dessa empresa se faz. Em relação ao conteúdo, por exemplo, se vocês observarem, a empresa da hora, a pessoa chega no local e já tem o documento pronto. Certo? Ela não precisa da intervenção de um advogado, né? Ela não precisa da intervenção de uma outra pessoa para que possa fazer aquela empresa. Tá? Então ela pode estar sozinha ali e resolver a questão. Tá? Então essa questão do conteúdo é importante. 25, vocês veem 25. Em detrimento e quando comparamos com os outros, né, a feitura dos outros documentos, a realização dos outros documentos. Por exemplo, o tempo de realização, tudo isso são características importantes que demarcam a diferença da empresa na hora. Uma empresa na hora é feita no máximo em 1 hora, as demais, um mês, uma semana, quer dizer, são processos mais demorados. Professora, 5 minutos. Acabou? Não, faltam 5 minutos. Só? 30 minutos era? Pronto. Então falei. Em relação aos intervenientes também, vocês veem aqui as pessoas que participam. Então, aqui tem muito mais gente participando, aqui pouquíssima, né? Praticamente a própria pessoa e a outra lá que está interagindo com ela. E isso é um problema muito sério. Muitas vezes há coisas desse contrato que as pessoas não se dão conta. E é esse o grande problema. Bom, então, passando. Na simplificação procedimental, que diz respeito à descomplexificação de aspectos conteudísticos, né, temporais, que acarreta evidentemente uma redução de custos, implicando um número reduzido de intervenientes, encurtamento do tempo, procedimental exigido, quer dizer, existem várias questões que são muito positivas. Contudo, tal simplificação pode também ser muito danosa para a segurança jurídica do cidadão. Então, essa é a nossa questão maior. É alertar esse cidadão que, ao abrir uma empresa por esse site, através desse meio, ele pode estar seriamente comprometido. E nas questões formais, são as questões mais de linguagem. Vocês me desculpem, porque aqui nós não temos assim, um elenco muito fino, né? Isso aí, na verdade, é uma pesquisa que está em início de atuação, né? Então, só colocamos alguma coisa. O uso do implícitos, né? A linguagem técnica hermética, quer dizer, pouco clara. Quer dizer, na verdade, é muito difícil criar limites entre uma categoria e outra, né? Porque está tudo relacionado com a falta de clareza, com o uso vamos dizer, da vagueza, né? Da imprecisão terminológica. Quer dizer, existem várias questões aí que se misturam. A título só de exemplo, para vocês observarem como é que a coisa funciona. Por exemplo, artigo 2. A sociedade tem a sede na freguesia tal, conselho tal, e aqui nós vemos alguns exemplos dos contratos, e nós vemos aqui que a omissão de informação é uma coisa fundamental. Por quê? Sob a aparente simplicidade deste ponto, esconde-se um aspecto importante. Não estando incluída mais nenhuma informação para além do que está constando aqui, a sede da sociedade ela pode ser alterada. Olha que risco as pessoas correm. Por simples decisão, deliberação da gerência, sem qualquer necessidade de consentimento dos sócios. Percebe? Então, isso a pessoa assinando depois, os sócios podem ser lesados sem saber. Porque qualquer pessoa pode alterar essa sede. Isso reza o artigo 12, número 2, a linha 2, lá do Código das Sociedades, do Contrato de Sociedade.
bom? Então, essas questões são relevantes para que as pessoas se deem conta. Uma outra questão, por exemplo, aparece lá, artigo 4º, capital. Só, capital. Agora, como é que pode um documento desse tipo de elaboração, né, de um contrato de sociedade, não está estipulado que capital é esse? Olha que coisa. E aí a justificação. Observe que nesse artigo não consta a informação do valor mínimo do capital social, que é de 50 mil euros. Nem o fato de, por se tratar de uma sociedade anônima, o sócio ter de entregar à sociedade, na data de celebração do contrato, ou nos 5 dias úteis seguintes, pelo menos 30% do valor das ações que subscreve. Quer dizer, olha que coisa absurda, né? Eu vou aqui eu tenho vários exemplos, não tenho tempo. Um outro exemplo, artigo 6, Conselho de Administração. Só aparece assim, Conselho de Administração, acabou. Quer dizer, isso é o documento enxuto. Agora, o Código das Sociedades Comerciais permite 3 modalidades possíveis de administração e fiscalização de sociedade. O artigo 278, pode ser um Conselho de Administração mais Conselho Geral, um Conselho de Administração mais Comissão de Auditoria, mais Revisor. Quer dizer, existem várias opções dessa modalidade de administração e fiscalização de sociedade, só que aqui não é especificado. E as pessoas assinam sem saber. Isso é. E aí, no caso que nós analisamos, esse pacto opta pela linha A, né, que é o Conselho de Administração, mas Conselho Geral. E sem que os sócios saibam, tenham a possibilidade de estudo. Quer dizer, na verdade, isso é um problema sério. A omissão de informação comprometendo a segurança jurídica dos indivíduos. Bom, em resumo, temos que terminar, quer dizer, isso aí é um artigo que está em processo, agradeço aí as colaborações de vocês. A simplificação procedimental observada mostrou-se. Só um minutinho, pode ser? Claro, claro. Estou tentando calar aqui o... A simplificação procedimental observada, ela mostrou-se eficaz por um lado, minimizando a burocratização da abertura de sociedades comerciais. Por outro lado, implica restrições ao nível da segurança jurídica do cidadão. E é isso que nós queremos mostrar. No caso da simplificação formal, o uso de implícitos, amálgamas e inversão terminológica, dentre outros, mostrou-se problemática também no sentido de comprometer a segurança jurídica dos cidadãos. E aí vai o cerne da questão, que esse grupo que eu tenho acompanhado, assim, à distância e vendo, poderia pensar que com a simplificação do direito, tanto formal quanto procedimental, o cidadão comum poderia ser contemplado. É isso que a gente queria? Essa simplificação, bom, ótimo. No entanto, o que se observa é uma espécie de bandeira de natureza político-econômica. Nesse contexto, seu real significado não é realmente esclarecido. Isso aí é o que apregoa. Quer dizer, na verdade, por que essa simplificação? Por que essa simplificação das normas? Porque, na verdade, a simplificação é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que diminui, né, vários sentidos, ela compromete muito seriamente o cidadão. Por isso, não façam nada sem um advogado do lado. Resolvido. Fechando. Por favor, olha, temos vários juristas aí que vão agradecer. Sempre tem um advogado. Não é? Não assinem nada. Exatamente. Não tem espírito. Os trabalhos ainda estão por vir para que tal hipótese seja confirmada ou não. Bom, é isso. Obrigada e agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente atendendo a um convite da professora Graça, em fazer parte de uma mesa com a professora Rosalice e com o professor Passage. Na verdade, eu tenho acompanhado muitos dos estudiosos que aqui se encontram e admiro as pesquisas realizadas no âmbito do estudo do texto e do discurso, e não é à toa que o meu interesse
do mestrado para o doutorado se verticalizou sobre o estudo do objeto texto. Tá? Por que eu digo isso? Embora eu também tenha estudado com texto no meu mestrado, o foco do meu estudo era mais gramatical, na perspectiva da linguística sistêmica funcional. E nisso, nesse estudo, a gente trabalhou também com a multimodalidade discursiva, fazendo uma relação entre o verbal e o visual na construção da interação por meio do gênero editorial. Então, nós analisamos imagens e analisamos a palavra até certo ponto de uma maneira separada, para dar a dimensão dos sentidos que essas duas modalidades de linguagem elas constituem no gênero editorial. Que no final, justamente pela relação de sentidos que as duas formas manifestam, nós chegávamos a um sentido global do texto. Tá? Então, a perspectiva que eu estudo na multimodalidade discursiva, que eu já falava de tudo do trabalho, é justamente essa perspectiva mais ampla de estudo da multimodalidade. Tá? E aí, por que eu digo isso? Porque existe uma perspectiva macro de estudo da multimodalidade, que é a observação do sentido a partir da relação dos modos semióticos que constituem o texto, sem fazer um estudo mais detalhado. Por quê? Existe um estudo micro da multimodalidade, que é observar as ações, a forma como a imagem se comporta para interagir com o outro, como ela é utilizada na organização do texto para compor o todo visual. Então, há um estudo mais específico que é feito por Kress e Van Leeuwen, que estudam as metafunções da gramática, na gramática do design visual, as metafunções da imagem, tá? O que a imagem pode compor de sentido a partir de sua organização, da interação que ela estabelece no interior da própria imagem para fora da imagem, na relação com o outro, e bem como as ações que elas desempenham. Tá? No nosso trabalho, nós não vamos nos deter nesse aspecto micro da análise visual. Nós vamos partir do princípio de que a multimodalidade ela é constitutiva de todo gênero, de todo texto, tá? Então, um simples ASPA marca um princípio multimodal num texto, tá? Então, esse destaque, um negrito, um itálico, a disposição das palavras, toda manifestação de organização e de funcionamento da linguagem vai agir para compor um sentido no texto. Então, na nossa tese de doutorado, e aqui eu já começo falando da minha tese, nós também partimos do mesmo princípio, de que a multimodalidade ela é inerente a qualquer texto. Mais especificamente, o gênero de discurso capa de revista, que essencialmente é multimodal. Tá? Então, essa é uma defesa que nós fazemos em nossa tese, e para essa apresentação, nós fizemos um recorte de apenas uma das capas analisadas, e aí eu vou explicar o porquê, e que nós intitulamos o discurso multimodal na construção de representações discursivas de Lula em capas de revista. Eu acho que minha tese ela nunca se fez tão pertinente, né? Trazer a figura de Lula novamente para o cenário dos estudos, num momento em que Lula é foco da mídia de uma maneira geral, foco na política, foco no discurso jurídico e assim por diante. Então, esse trabalho ele é um recorte de nossa tese de doutorado, e eu falo mais especificamente agora desse trabalho que eu apresento para vocês. Então, basicamente, o plano do texto da nossa apresentação se constitui de considerações iniciais, uma fundamentação teórica. Eu vou tentar ser breve, principalmente considerando que de ontem para hoje, muitos dos meus colegas
de grupo de pesquisa já discutiram análise textual dos discursos, já apresentaram aquele famoso quadro de Jean Chaladan, que todos nós já conhecemos, assim por diante, definindo qual nível de análise se faz a partir do seu objeto de estudo. Então, vou tentar ser mais breve em relação à fundamentação teórica, para deixar um pouquinho mais para análise. Vamos apresentar alguns aspectos metodológicos que são inerentes também à nossa tese. Tá? Vamos fazer uma análise multimodal de capas de revista, buscando compreender as representações discursivas de Lula, que se constroem a partir da relação entre palavra e imagem, apresentar as considerações finais e as referências do nosso trabalho. Então, em relação às considerações iniciais, a nossa fala ela busca abordar uma das possibilidades de análise do texto, que é o nível semântico. Tá? Então, considerando o nível semântico, nós estudamos as representações discursivas a partir dos postulados de Jean Chaladan em relação à análise textual dos discursos. O objetivo do trabalho é analisar as representações discursivas de Lula, considerando a verbovisualidade presente no gênero de discurso capa de revista. Especificamente, buscamos interpretar as marcas verbovisuais de referenciação que possibilitam a reconstrução das representações discursivas de Lula em capas da revista Época. Então, os resultados, como eu já disse, que nós vamos apresentar aqui, eles fazem parte de um achado bem mais amplo, que é o da nossa tese de doutorado, representações discursivas de Lula nas capas das revistas Época e Veja, na qual estudamos a dimensão semântica do gênero de discurso capa de revista, com vistas a analisar as representações construídas por esses dois veículos de comunicação nacional. Lembro-me até de quando eu trouxe aí a figura do Lula contextualizando para o momento atual, em que ele está no foco da mídia novamente. O professor Gilton, que participou da minha defesa, ele dizia assim, no momento da qualificação ele disse: seria interessante você justificar o porquê Lula. E um dos motivos que eu elenquei na minha tese foi o fato de ele ter saído do seu último mandato com uma aprovação de 80%, caracterizando ele como uma figura representativa no cenário político, e que as revistas davam destaque a essa dimensão dele. E ele me fez uma outra pergunta. Sabendo que essas revistas não são favoráveis ao posicionamento ao Lula em sua essência, por que não há aí, na sua análise, por exemplo, uma demonstração desse sou oposição a você? As revistas não fazem isso. Salvo algumas exceções, na relação verbal e visual, manifesta-se posicionamentos contrários a Lula. Então, esse foi um fato interessante e que remonta a essa análise que nós fizemos de um modo geral. Tá? E aí eu trago esse acontecimento no momento da minha tese, porque hoje eu já não sei mais como dizer como essas revistas representam Lula, dada a situação atual dele. Tá? Então, assim, para o instante da análise, que é o que eu apresento para vocês, há representações específicas construídas em torno do objeto do discurso Lula. Tá? Então, e aí é uma coisa que eu sempre digo, nós trabalhamos com texto. Então, eu não posso pressupor uma representação. Eu tenho de verificar a existência dessa representação no objeto texto. Tá? Não posso suprir as expectativas de alguém em relação a um querer dizer, mas observar o querer dizer no texto. Então, nós situamos o nosso estudo num arcabouço teórico que reúne estudiosos da análise textual dos discursos, da multimodalidade discursiva,
até um sutil diálogo com a semiótica social, na perspectiva de estudar o discurso multimodal no gênero capa de revista, mais especificamente a referenciação, que é o que eu apresento nesse trabalho. Então, em termos de fundamentação teórica, nós partimos da análise textual dos discursos, defendendo um construto teórico metodológico para análise de textos concretos, como proposto por Adam, na qual nós entendemos que estudar o texto, segundo Adam, demandaria um conjunto de teorias que serviriam a esse propósito, inclusive a multimodalidade discursiva, tá? Que é uma questão sutilmente abordada na obra de Jean-Michel Adam, mas que nós vimos como fundamental para estudo do nosso objeto de estudo, a capa de revista. E para melhor compreendermos, a gente se utiliza do quadro do Jean-Michel Adam, do esquema que ele propõe, relacionando texto e discurso, entendendo que a capa de revista, enquanto um gênero, ela medeia as relações entre o discurso e o texto. Tá? Então, quando eu penso em uma marca linguística utilizada no texto que implica um sentido, ela implica esse sentido porque existe uma intenção de linguagem projetada nessa marca linguística. Tá? Consequentemente, como o nosso trabalho defende, a imagem também vai ter esse mesmo papel. Então, se eu escolho uma determinada imagem, a forma como ela se apresenta, consequentemente ela implica um sentido específico naquele texto para construir uma representação discursiva. Ou, por vezes, então, para colaborar com a representação discursiva que se constrói por meio do texto escrito. E aí, pensando no nível semântico do texto, Rodrigues, Passage e Silva Neto, 2010, afirmam que toda proposição na condição de micro-universo semântico constitui uma representação discursiva mínima. Então, se eu tenho um substantivo e um adjetivo, esse adjetivo ele atribui uma característica, qualidade a esse substantivo e, consequentemente, eu tenho a representação que o próprio substantivo constitui lá no texto, e aqui eu estou falando do ponto de vista mesmo gramatical, da relação entre elementos gramaticais, e esse adjetivo ele vai adicionar elementos para a construção de sentido que se pretende em relação a esse substantivo. Então, nessa lógica entre o nome e o adjetivo, o substantivo e o adjetivo, você já consegue constituir uma representação mínima. E o objeto de discurso, que é o foco da referenciação, ou como nós dizemos, o que é o elemento-chave que desencadeia as proposições enunciadas no texto, ele é entendido no nosso trabalho como referente, tá? Que é uma entidade discursiva utilizada e atualizada no e pelo discurso pelos agentes de linguagem. Então eu posso ter uma forma X, certo? Utilizada num texto, e ao utilizar essa mesma forma em outro texto, ela passará a ter um sentido diferenciado em virtude de um querer dizer. Tá? Em Aquino 2015, nós afirmamos, defendemos que, ao pôr em discurso um objeto, um referente, o locutor produz uma proposição enunciado que constrói, por meio dos sentidos possíveis a ela atribuídos, uma representação discursiva do conteúdo referencial. Aqui, é porque tem dois aqui. Então, assim, no nosso estudo, entender o referente como sendo o foco de estudo para a representação discursiva é sempre entender que é a partir desse referente que se constrói uma intenção comunicativa e a construção das proposições enunciadas e, consequentemente, os efeitos que se quer atribuir a esse objeto de discurso.
basicamente, em relação à representação discursiva, existem 3 tipos de representação: a do enunciador, do ouvinte ou leitor, ou dos temas tratados, que a depender da intenção comunicativa, ela vai se manifestando no texto. E, para análise desses tipos de representação discursiva, o nosso grupo ele tem se mantido fiel a algumas categorias de análise, que é a referenciação, a predicação, a modificação, a localização espacial e temporal e a relação. No nosso trabalho, nós nos dedicamos basicamente à referenciação, o trabalho que aqui eu apresento para vocês, e nós partimos de CO 2009, que afirma que a referenciação constitui uma atividade discursiva. Se ela constitui uma atividade discursiva, ela é um produto de uma intenção comunicativa de alguém que, por meio de uma ação de linguagem, se realiza no outro, ou seja, na interação. Então, nós caminhamos por todo aquele percurso lá do esquema do Jean-Michel Adam, entendendo que esse referente, ele é, no texto, parte de uma ação de linguagem e é sobre ele que se diz algo. Então, o locutor ele vai realizar escolhas nesse repertório linguístico que ele possui à sua disposição, com vistas a representar estados de coisas. Isto é, os processos de referenciação são escolhas do sujeito em função de um querer dizer. Também defendido por CO 2009, na página 61. Mas, depois da minha tese, saiu uma publicação de Cavalcante et al. 2017, eu esqueci o nome do livro, eu acho que era Linguística do Texto e Ensino, salvo engano, tá? Em que nesse texto se discute a referenciação considerando os aspectos multimodais do texto, tá? Então, vamos atualizar o nosso estudo. Então, a referenciação, ela se materializa basicamente no texto por 2 processos. A categorização, isso a gente defende lá no nosso trabalho de doutoramento, que é a introdução referencial, que pode ser entendida como as nominalizações que aparecem pela primeira vez, introduzindo os objetos de discurso no texto. E a recategorização, definida como fenômeno cognitivo discursivo, que corresponde à evolução natural que todo referente sofre ao longo do desenvolvimento do texto. Então, sempre que há uma modificação em virtude desse querer dizer, como nós apresentamos antes, isso se constitui como uma recategorização. E aí o fato importante que une mais, que solidifica mais ainda o meu trabalho, é esse posicionamento também apresentado pelos autores de que o referente é uma entidade discursiva e cognitiva, ao ser instituído no contexto, pode ser geralmente percebido tanto por meio de elementos linguísticos, expressões nominais, quanto por meio de elementos visuais, imagens. Além disso, a imbricação do verbal com o imagético pode ainda atuar na ativação, na apresentação e na retomada anafórica de referentes, que sempre é recategorizadora. Então, quando da defesa desse meu trabalho, um dos questionamentos que foram feitos em relação ao meu estudo era: mas como a imagem, se ela se constitui como referente? O texto, verbo visual, ele não tem uma linearidade como os demais textos possuem, tá? Então, na perspectiva do Adam, esse texto, ele apresenta uma reticularidade no que diz respeito à sua interpretação, tá? Então, para interpretar, eu não posso partir de uma perspectiva linear. Embora em nosso estudo nós tenhamos adotado um segmento de leitura, porque se nós não fizéssemos isso, considerando que a capa de revista é um texto verbal, do ponto de vista verbal curto, tá? E do ponto de vista visual muito amplo. Por quê? Porque os sentidos a partir da imagem eles são os mais variados. Então a gente precisava fazer um caminho de leitura para poder fazer a interpretação do texto. Então nós sempre partimos dos elementos principais.
a imagem principal e a chamada para depois seguir no restante da leitura do texto. Tá? Então, sempre que a gente for apresentando a nossa análise, vocês vão ver que nós partimos desse processo. Pode ser que a chamada tenha destaque ou pode ser que a imagem tenha destaque. Mas como vocês vão ver, a imagem ela tem um destaque muito forte em nosso trabalho. E aí, sintetizando o que nós entendemos pelo gênero de discurso capa de revista, e a expressão gênero de discurso aqui, dissociando de gênero discursivo, gênero do discurso, como alguns estudiosos colocam, é justamente uma adoção terminológica pautada na análise textual dos discursos, como o próprio Jean Chaladan utiliza. Tá? Então ele utiliza a expressão gênero de discurso, essa foi a que nós utilizamos também no nosso trabalho. E aí nós trazemos o seguinte conceito, que a capa de revista, gênero de discurso estudado nesse trabalho para análise das representações discursivas de Lula, é um gênero em que a relação verbo-visual é inerente à sua composição, isto é, seu contexto é construído pela relação imagem e palavra, o que, numa perspectiva discursiva, podemos chamar de texto complexo ou multimodal, seguindo os postulados de Kress Van Leeuwen em 2006. Então, nós adotamos essa concepção por assumirmos o pressuposto de que todo gênero de discurso se realiza por textos multimodais, quer na fala, quer na escrita. Tá? Seguindo autores como Kress, 2003, Van Leeuwen, 2006, Marcus, 2008, 2011, Dionísio, 2011, Dionísio Vasconcelos, 2013, que tem se dedicado principalmente os últimos no Brasil a estudar o texto multimodal. Assim, algo que deve ser ressaltado a partir da visão desses estudiosos é de que no texto multimodal não há supremacia nem da palavra para a imagem, nem da imagem para a palavra. Tá? Então, esse é um pressuposto que nós utilizamos em nosso trabalho para entender que a imagem, por vezes, ela desempenha um papel que, em muitos estudos, é dedicado à palavra. Tá? Alguns aspectos metodológicos do nosso trabalho. Uma pesquisa de abordagem qualitativa com um método dedutivo e indutivo ao mesmo tempo, porque nós partimos do pressuposto de que todo texto constrói uma representação discursiva. Agora, que representações discursivas são essas, nós só vamos saber a partir da análise dos dados. Pesquisa descritiva interpretativista, tanto do ponto de vista metodológico, quanto seguindo os postulados de Jean Chaladan para análise do texto. Corpus, 17 capas da revista Época de 2002 a 2010, em que Lula foi posto como tema tratado, coletadas a partir de um site de época. Eu acabei colando a imagem e não apareceu por causa da configuração. Mexi um pouquinho. Então, as nossas etapas de análise. Nós primeiro descrevemos a referenciação nas capas da revista Época, considerando a relação verbo-visual. Então, nós temos um dado geral e depois nós partimos para questões mais específicas a partir da interpretação das representações de Lula construídas pelos processos referenciais nas capas da revista Época. Esses processos dizem respeito a categorizações e recategorizações desse referente na relação com a imagem. Tá? Então vamos à análise de alguns dados. Mesmo a gente fazendo um recorte do recorte dentro de uma tese, a gente não consegue trazer tudo que a gente gostaria. Então, eu selecionei alguns exemplos dessa análise com as capas de época para ilustrar como essa relação multimodal se constrói no texto no que diz respeito à referenciação. Então, o dado geral que nós chegamos foi o seguinte, de que no texto das capas da revista Época, Lula é apresentado referencialmente por meio de imagens e de nominalizações, tais como Lula, Lula da Silva e presidente, as nominalizações. E quanto às imagens, das 17 capas de revista, Lula aparece assumindo total ou parcialmente a imagem principal da capa. Em alguns casos, por se tratar de um texto complexo, a imagem principal assume o papel de referente.
pois é a partir dela que são desencadeadas a chamada principal e os subtítulos. Então, a ideia de um texto que se constitui a partir de um objeto de discurso. Tá? E aqui eu trago 6 exemplares que essencialmente têm, e aí eu retomo a ideia, nós seguimos uma leitura. Ora, a leitura partia do objeto de discurso materializado na chamada principal, tá? Ou no título, na chamada principal, ora da imagem. E nessas 6 capas, a chamada principal, ela não materializa o objeto de discurso Lula. Tá? Então, a leitura, nesse momento, quando você se depara com a revista numa banca... Nossa senhora. Não, falta 25 minutos, faltam 5. Então, quando você se depara com uma revista numa banca, logo você atenta para a imagem. Essa é uma leitura que a gente faz, que é justamente o mais informativo, como o Press Van Leeuwen chamaria do ponto de vista da multimodalidade discursiva. É aquilo que está mais saliente aos seus olhos. Então, basicamente, você começa a leitura pela imagem. Tá? Então, nessas capas, as chamadas principais, elas não apresentam o referente nominalizado, consequentemente, há uma leitura em que se detecta o objeto de discurso a partir da imagem. Tá? Então, nessas capas, a imagem principal pode ser tomada como objeto de discurso sobre o qual se desenvolve a ação de linguagem. Desse modo, ela é o referente sobre o qual se desenvolve o querer dizer da revista, e essa interpretação decorre do fato de as chamadas principais não trazerem nominalizações que configuram o objeto de discurso, mas sim, tão somente o retomam por meio do pronome pessoal ele ou pelo entorno discursivo que constitui o texto presente na capa de revista. E aí, uma informação adicional a essa análise é que apenas nos subtítulos das chamadas principais é que a imagem é categorizada e recategorizada por meio de nominalizações. Como categorização do objeto de discurso, podemos observar a presença da marca linguística Lula atualizada nos subtítulos. Nos casos em análise, por não ser a imagem um elemento verbal, mas um elemento textual, nós entendemos que ela assume o papel de âncora do dizer, ou seja, é com ela e a partir dela que se prospectam as proposições enunciados, que constituem o todo textual do gênero de discurso capa de revista e, por conseguinte, as nominalizações do tema tratado pela revista. Adicionalmente, esta é característica somente dos 6 casos analisados. Por esse motivo, de modo ponderado, afirmamos que a imagem tem essa mesma função em todos os exemplares da revista Época, ou seja, de âncora do dizer. Haja vista ela sempre estar em diálogo com as chamadas principais e subtítulos que as seguem. E aí nós retomamos 2 capas, tá? E essas, se a gente observar as 2 capas, elas não possuem uma nominalização que categoriza o objeto de discurso, e a própria imagem funciona como referente do dizer para que possamos entender o que a revista quer dizer ao enunciar as seguintes chamadas. Ninguém contou para ele como serão os próximos 4 anos. Isolados, sem a imagem, nós teríamos uma séria dificuldade em atribuir um sentido a esses enunciados. Tá? Então, nós precisamos da imagem para estabelecer a relação do que se trata, do que fala o texto. Essa foi uma outra capa e, além de assumir a função de objeto de discurso, a relação verbo-visual se manifesta como complementar à construção das representações discursivas de Lula, evidenciadas pela recategorização. Então, nessa imagem, a gente percebe um diálogo entre a recategorização e a imagem principal na construção da referenciação. Então, eu tenho Lula categorizado na capa da revista, através da pintura no muro, tá?
E eu tenho uma nova esperança nas ruas como sendo uma recategorização, eu acho que é aqui, tá? Uma nova esperança nas ruas, aprendi a mexer com o negocinho. Então, a ideia de uma nova esperança nas ruas, que recategoriza o referente Lula, é materializada visualmente na imagem principal que aparece como grafitagem. Então, quando eu estou falando dessa recategorização, eu estou pensando aqui nas escolhas linguísticas que foram utilizadas na composição do texto. O nome aparece pela primeira vez marcado como Lula, visualmente e verbalmente, tá? Através da pintura no muro. Depois ele é recategorizado, ele assume um novo sentido no texto. Então ele aparece como grafitagem em uma parede por trás de um homem tipicamente caracterizado como morador de rua. Além disso, a revista traz com essa recategorização e arranja o verbo visual a proposição de que Lula, na condição de presidente, estará atento aos menos favorecidos, uma vez que a sua trajetória política sempre focalizou os menos abastados. Então, são sentidos que se podem atribuir a esta capa de revista, considerando a referenciação que se desencadeia no texto. Tá? Também temos a categorização de Lula como presidente, ou seja, não aparece o nome Lula, aparece o nome presidente, dentro de um enunciado, que é: presidente reage e testa sua candidatura, sua candidatura à reeleição. Então, a categorização do tema Lula como presidente aparece no subtítulo que está diretamente relacionado à chamada principal e à imagem principal. Tá? Semanticamente, o presidente assume o papel temático de agente da proposição enunciado, uma vez que demonstra uma ação desempenhada pelo participante presidente frente à crise que se apresenta no cenário político. A ação desempenhada pelo participante diz respeito ao fato de Lula, mesmo em um momento de crise, o que poderia ser prejudicial à sua campanha de reeleição, não desistir de pôr seu nome à prova na candidatura à presidência na eleição do ano de 2006. Desse modo, a revista constrói a representação discursiva de Lula como um político reagente. Eu não estou nem ouvindo o negócio. Porque ele vai aumentando, né? Você acorda um pouquinho. Um político reagente que não teme a derrota, e por isso ele é apresentado na capa acima do palácio, tá? do Congresso. Então a rampa do Congresso e Lula no topo é apresentado, dando aí essa dimensão de que ele não tem medo, que ele vai enfrentar e assim por diante. Essas são análises que nós vamos fazendo. Por exemplo, essa que diz que Lula é recategorizado como sombra. Ele é colocado como sombra na própria imagem da capa, e a gente sabe que é o Lula por causa da silhueta que é marcada pela luz e que define o rosto de Lula. E uma das interpretações possíveis de quando recategorizam ele como sombra é o fato de que ele vai permanecer atuando no governo da Dilma Rousseff. Tá? E aí, nas nossas considerações, a imagem ela se presentifica no texto de forma decisória para a construção dessas representações discursivas. As nossas análises elas provaram isso tanto em relação à revista Época quanto em relação à revista Veja, mas aqui no caso a gente traz o que a gente afirmou em relação à Época. Então a imagem ela passou de um simples recurso de ilustração, uma vez que ela tanto pode assumir a função de materializar o objeto de discurso que será tematizado no texto, além de colaborar com a manifestação de efeitos de sentidos perceptíveis na interseção com as proposições enunciadas verbalizadas no texto. Bom, aí eu vou fechar aqui e algumas referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Muito obrigado e desculpa eu falar demais. Né? No segundo colóquio internacional interdisciplinar Comunicação e Discurso, que era também o seminário PROCAD, eu estava falando, né,
das representações discursivas e narrativas de denúncias do Ministério Público. E aí ficou a perspectiva, a possibilidade, a necessidade de aprofundar digamos, alguns conceitos teóricos ou metodológicos que poderiam organizar mais um pouquinho melhor a discussão. Pronto, vou colocar aqui, agora vocês me controlam, quem me controla? Pronto. Você mesmo. Ah, não, agora não quiserem, né? Agora não pode. Pronto. Pronto, só tem que ver também. Pronto, você coloca para mim. Não, coloque, tem que ver um pouquinho também, senão. Pronto. Ok, muito obrigado. Então, na realidade, vai ser mais uma reflexão, alguns pontos teóricos, algumas conexões, algumas coisas que, evidentemente, eu vi depois que tinha feito o handout, não percebi na hora, mas sempre assim, né? A gente coloca o ponto final e já tem várias modificações para fazer. Então, veja bem, qual vai ser a tentativa aqui, ou a proposta hoje, de articular a questão da linguística de texto e a lógica natural. Mas qual a linguística de texto? Tá? Qual a abordagem da linguística de texto? Uma delas é, evidentemente, a de Jean-Michel Adam. Mas tem uma outra que sempre gostei muito, sempre me chamou muito a atenção, a formulação, que é a que nós temos aqui no ponto A. Né? Duas abordagens da linguística de texto. A primeira é a de Markowski. Aí vocês vão me desculpar as citações, né? Estão um pouco compactadas, mas evitam que eu fique parafraseando. Mas veja bem, Markowski, em 1983, né? Aquele livro que todos conhecem, né? Linguística de texto e aí como se faz, diz assim: proponho que se veja a linguística de texto, mesmo que provisória e genericamente, como o estudo das operações linguísticas e cognitivas, reguladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento e recepção de textos escritos ou orais. Tá? Poderia ser também outros meios, né? Podemos ser livres. Seu tema abrange a coesão superficial, ao nível dos constituintes linguísticos, a coerência conceitual, ao nível semântico e cognitivo, e o sistema de pressuposições e implicações ao nível pragmático da produção de sentido no plano das ações e interações. Markowski, 1983, eu estou com a edição aqui de 2012 da Parábola, né? E o grifo foi nosso. O que me interessa, enfim, o que interessaria para a reflexão aqui? Estudo de operações linguísticas e cognitivas direcionadas para a produção de sentido. São palavras que vão voltar em vários autores e que me parece que configuram uma certa percepção do que seria a linguística textual. Tá? Aí depois já passo para Markowski 2008, tá? Que é posterior a Markowski de 2012, claro, porque 2012 é 1983, né? A linguística de texto pode ser definida como o estudo das operações linguísticas, tudo bem, discursivas, apareceu agora, cognitivas, muito bem, reguladoras e controladoras da produção, aí ficou aqui, produção, construção e processamento de textos escritos orais em contextos naturais de uso. Então tem alguns traços, tem algumas informações a mais. O interesse é que apareceu talvez o discursivo aqui, qual seria a distinção entre o linguístico, o discursivo e o cognitivo. Então veja bem, na primeira definição, provisória e genérica, mas praticamente mantida 25 anos depois, né? Nós temos coesão, né? Constituintes linguísticos, coerência conceitual e sistema de preço. Por que nós estamos aqui? Nós estamos com uma visão da linguística de texto atendendo a tríade sintaxe, semântica e pragmática. Tá certo? A sintaxe do texto é a coesão, a semântica é a parte conceitual, ao nível semântico e cognitivo, e a parte pragmática é o sistema de pressuposições, etc, etc. Isso aí vai ser, digamos assim, verificado ao longo da leitura do texto de Markowski. Que eu lembro que o texto de 1983 é produto de uma conferência de Markowski na PUC, em 1983, e que se tornou livro, e que é digamos assim, um marco, né? Para mim é um momento fundador. Mas aqui tem uma pegadinha. Por quê? Porque aqui tem uma pegadinha. Por quê? Porque operações linguísticas e cognitivas
em 1983 já não significa mais a mesma coisa que em 2008. E aí eu vou me reportar à exposição da minha colega Rove, no sentido que nesse período surgiu, já existia evidentemente a questão da semântica de French, né? Você tem a partir de 77, Marcuse utiliza em algum momento isso aí, mas entre 1983 e 2008 se consolidou a linguística cognitiva. Então falar de operações e outras gramáticas, gramática de construções, enfim, outra série de ferramentas e de conceitos. Então o que eu acho extremamente enriquecedor nessa perspectiva de Marcuse é que nessas colocações que as operações linguísticas e cognitivas se mantêm, mas se avançou muito no conhecimento dessas operações linguísticas e cognitivas, nem que seja pela consolidação de uma linguística cognitiva, como a professora Rove lembrou muito bem, é um arquipélago, né? São várias ilhas, vários enfoques, mas partilham. Então, há uma coisa interessante a se trabalhar aí, o que quer dizer operação linguística e cognitiva nos anos 80, tá? E em 2005, 2008. Então, é uma coisa a ser trabalhada, a ser revista. E acho que mantém plenamente, aliás, a atualidade dessa definição, dessa abordagem, pelo menos, de Marcuse. Então, a segunda abordagem é a de Jean-Michel Adam, e aí eu enfatizo exatamente as duas coisas. Não sou eu que enfatizo, ele que enfatiza. A questão de a linguística textual como uma teoria da produção contextual de sentido que deve se fundar ou fundamentar-se na análise de textos concretos, tá? Adam diz isso, mas eu observo aqui que Adam está retomando uma formulação de Cosério, tá? É evidente que Adam não pensa que a linguística do texto, é uma teoria, é um campo teórico, é um campo de pesquisa, mas na formulação de Cosério é isso. Bom, então, mais na frente, uma definição da textualidade como conjunto de operações, e aí vocês podem reler. Então veja bem que o que está voltando aqui? Produção de sentido, que já estava muito claro nas definições de Marcuse, e a questão das operações. Tá? No caso de Jean-Michel Adam, eu pulo aí algumas linhas, né? As unidades textuais são submetidas a dois tipos de operações de textualização. Por um lado, as operações as de segmentação. Por outro lado, essas unidades textuais são com base nas instruções dadas pelas marcas de segmentação e por diversos marcadores, vinculadas entre elas pelas operações de ligação, que consistem na construção de unidades semânticas e de processos de continuidade, com os quais se reconhece um segmento textual. Então, a linha também de Jean-Michel Adam, quer dizer, de Adam, nessa parte mais conceitual, é isso mesmo, tá? É uma linguística das operações, uma linguística textual das operações de textualização, que são de dois tipos, tá? A esquerda e a direita, né? Ascendente e o descendente, a gente tem que ver depois, que são de segmentação e de ligação, de conexão. Bom, mais linguística é possível, digamos assim, em termos de tratar o texto. Bom, e aí, então, esse aí seria o quadro da linguística de texto que eu pretendo, que me parece se articula melhor, pelo menos essas duas perspectivas, a outra, evidentemente, com a questão da proposta da lógica natural de Gris. E aí eu passo para o ponto B. A interface linguística de texto, basicamente Adam, e a lógica natural de Gris. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né? Gris e Adam trabalharam juntos, colaboraram, organizaram livros, se citaram mutuamente, tá? Estava pensando agora no livro de 2004, organizado pelos dois. Deixa eu ver se então, esse aqui, texte de discours, categoria pour l'analyse, tá? Organizado por Adam, Gris e Ali Boichat, que à época, né, já era falecido quando foi publicado. E aqui vocês têm toda uma parte, a primeira parte do livro, no sumário, né? Uma introdução, uma segunda introdução de Gris, tá?
e uma parte que, a primeira parte se chama esquematização e, teoria, e categorias textuais. Então é uma coisa que já vem de um trabalho conjunto, além do fato dos dois estarem na Suíça, evidentemente, né? Então, há uma utilização importante da noção de esquematização na abordagem de Adam. Há uma colaboração de Adam e Griese na organização de obras, citações recíprocas. Griese fala, nesse livro aqui, creio que nesse, da complementaridade da linguística de texto e da lógica natural, o que já vai, digamos, sinalizando, né, que há um contato, uma conexão a ser desenvolvida. E no livro de Adam, 2015, Vertexto, Frontière textuelle e Operação de textualização, e veja que volta novamente a operação de textualização, que é aquela que faz texto, que constrói texto, que textualiza propriamente, há uma dedicatória em memória, né, justamente está dedicado o livro à memória de Jean-Blaise Griese. Então essas são pequenas observações, mas que são concretas. E depois, o mais interessante aqui, e aí Griese faz uma ponte que eu não estava tão consciente ou tão ciente, com Cuglioli, tá? Griese trabalhou com Cuglioli. E num outro livro, justamente, que ele participa sobre as de 92, eu não sei se eu coloquei aqui a data. Sim, a colaboração de Griese e Cuglioli. Tem um artigo muito interessante, um capítulo, aliás, do livro, Linguística de l'Énonciation et Logique Naturelle, e onde faz a conexão entre a lógica natural e a linguística da enunciação, e a primeira frase, que eu coloquei aqui, de se lógico como lógico devo a base do meu saber a Russell, é, entretanto, a Cuglioli, que devo minhas ideias sobre lógica natural. Então, nós estamos vendo aqui, quer dizer, pelo menos interpretando uma rede, uma conexão de autores e de perspectivas baseadas provavelmente na noção de operação, tá certo? E que talvez Griese tenha certamente fez, através da lógica natural, a ponte com Jean-Michel Adam e Cuglioli, que de fato não se citam muito. Enfim, há uma coisa de história, de epistemologia a ser trabalhada aí, mas ao mesmo tempo acho que é muito rica do ponto de vista teórico, descritivo, porque, claro, a característica de Cuglioli, da linguística de Cuglioli, é de ser uma linguística da enunciação e que justamente se chama teoria das operações predicativas e enunciativas. Então, é muita operação, né? Então, há toda uma visão, não sei até que ponto, aí eu não fiz essa pesquisa, os colegas poderão me ajudar, da utilização de algumas abordagens de Cuglioli em relação à linguística de texto, por exemplo. Deve ter em algum momento alguma tentativa. Mas como é uma coisa mais lógica, mais formal, mais abstrata, talvez não tenha se prestado. Mas é uma pesquisa a ser feita. Então, aqui, a interface linguística de texto e lógica natural fica fácil. Está dita pelos próprios interessados, sobretudo quando se fala que é a complementaridade. Muito bem. E aí eu passo para as três noções que são utilizadas tanto por Griese, tá? Que são de Griese de fato, e que são retomadas por Jean-Michel Adam, evidentemente incorporadas num outro aparelho teórico, numa outra articulação. Então veja bem que coisa tão simples que é a esquematização, tá? Se em uma dada situação o interlocutor A dirige, né, um discurso, dirige a palavra, né, em uma língua natural, claro, a um locutor virtual B, direi que A propõe uma esquematização a B que constrói um micro-universo diante de B, universo este que se pretende verossímil para B. Bom, é uma formulação um pouco, assim, incipiente dos anos 80, veja bem que estamos em 82, né? 82, citado por Adam em 1999, naquele livro dele, de linguística textual. E o interessante que o comentário que Adam faz, né, quando cita, assim, uma certa surpresa de perceber que a esquematização é ao mesmo tempo processo e produto nas
palavras de Adão, na análise que ele faz em 1999. Tudo bem, é o século passado, mas enfim, né? Então, o interesse da esquematização seria superar essa distinção entre enunciado e enunciação. Tá? E o interesse da noção de esquematização no sentido de que permitia, nas palavras de Adão, mas aí a gente teria que ver, permitiria, estou aqui com os livros, qualquer coisa na discussão eu retomo, e me surpreendeu muito relendo isso aí, que a noção de esquematização permitiria superar, ou de certa maneira, dépasser, sim, superar, a ideia que há em texto e em discurso de alguma coisa que já é resultado na percepção de Adão. O que para nós pode ser surpreendente, porque há muitos anos que ouvimos que o texto não é apenas um produto, mas um processo. Então você já está numa outra percepção do texto como sendo processual. Acho que isso é uma coisa que Marcuse, pelo menos, o texto visto como processo e não como produto. Eu diria, não apenas como produto, não apenas. Então, nesse caso, uma concepção textual disso aí é justamente o que seria a vantagem da esquematização, que permite ultrapassar essa dicotomia. Mas é uma coisa a ser aprofundada. Muito bem, aí vamos virar a página, né? Passamos para... Tá? E aí nós entramos, digamos assim, naqueles postulados da comunicação discursiva. Estamos sempre dentro de Grise. Tá? Postulado da atividade discursiva, que depois foi renomeado postulado, ou era chamado do dialogismo, da atividade dialógica, etc., no sentido que é uma interação, é um postulado. Postulado da situação de interlocução, que a interlocução se realiza em determinado contexto, que por sua vez é parte do texto e da própria interlocução, e vai mudando. Tá? Um postulado das representações, no caso representações mentais, tá? Ou seja, toda interação pressupõe, ou eu lhe coloco pressupõe não, é o postulado que há representações mentais por trás do que está sendo verbalizado ou esquematizado, que parece. Tá? Um postulado dos pré-construídos culturais, tá? E um postulado da finalidade do discurso. Bom, nada disso aqui é original, quer dizer, nada disso aqui são coisas assim, super ultra evidentes, né? Quer dizer, inclusive Grise não se dá muito ao trabalho de justificar, né? Não, primeiro da atividade discursiva é mais bakiniano, dos preconstruídos culturais, tem toda uma série de teorias sociológicas, culturais por trás e tal. Bom, então, aí passa para a esquematização. Então, basicamente, é um locutor que constrói uma esquematização com base em preconstruídos culturais, representações mentais e finalidade, e um alocutário que tenta reconstruir. Evidentemente que nunca são idênticos, e a partir daí há todo um conjunto de ferramentas e de mecanismos. Mas o que nos interessa aqui? Que a esquematização coloca uma imagem, que está aqui, uma imagem de A, do locutor, uma imagem de B, o interlocutor, e uma imagem dos temas, utópicos, se vocês quiserem, que são abordados. Em 1999, Adão coloca isso aí, ou justifica, que a gente tem uma espécie de arqueologia, né, das noções, né, coloca isso aí como remetendo à noção de formações imaginárias. Enfim, há uma construção que é feita com vários autores e que Grise e Adão trabalham nessa perspectiva. Tá? E a questão das imagens. Essa questão das imagens é o que nós, no nosso grupo, subgrupo que trabalha com representações discursivas, são representações discursivas do locutor, do alocutário, tá? E dos temas tratados, certo? No caso, por exemplo, de ser Lula, poderia ser, enfim, qualquer assunto participante, local, enfim, há todo um conjunto de trabalhos sobre isso, tá? Então, esse aí é um esquema é uma esquematização, mas na realidade nós estamos empiricamente, agora que estamos tentando aprofundar, sempre entendemos que a esquematização era o texto. Se eu, em vez de colocar esquematização, eu escrevo texto, o que vai nos interessar? Vai nos interessar imagens que o texto constrói. Aí o texto passa a ser entendido, claro, como operativo, conjunto de operações,
que propõe uma imagem, uma representação discursiva global e várias representações discursivas menores ou mais delimitadas. Mas vamos aqui à parte da representação discursiva, porque isso aqui era do século passado, né? A partir do século XXI a coisa muda. Então, a representação discursiva. A esquematização é entendida como uma representação discursiva, tudo bem? Na ATD, a representação discursiva é uma das categorias centrais do nível semântico do texto, perfeitamente, juntamente com as ligações semânticas de correferência, isotopias, anáforas e colocações. São as 4 ou 5 categorias semânticas que o Adam coloca. Até 1999, Adam apresenta a noção de esquematização de forma bastante desenvolvida. Em Adam 1999, por exemplo, em Amossi. Tá? O livro Imagens du Soir dans le Discours é de 1999, mas as edições brasileiras são do século XXI. Então, digamos, 1999 é o ano em que Adam, de certa maneira, salvo engano, salvo falta de pesquisa, de apresentar a esquematização como um aspecto central. Já parte diretamente, digamos assim, integra, assimila a noção de representação discursiva, mas no livro de Adam de 2011, a representação discursiva é a dimensão, o nível de análise menos desenvolvido do texto. São 4 ou 5 páginas e em determinado momento, naquele triângulo, no esquema 10, eu acho, mas enfim, isso aí é para os iniciados, né? Naquele triângulo, a representação discursiva passa a ser assimilada ao conteúdo proposicional, o que não é exatamente o mesmo, não é a mesma coisa na perspectiva de Gris. Bom, então, sim, e aí, Adam, em 2011, a esquematização vira uma nota de rodapé, tá? A nota 19 da página 57, em que ele diz, curiosamente, eu desenvolvo a questão da esquematização muito mais longamente em Adam 1999. Tá? Só que essa edição que ele está dizendo é a edição seguinte do mesmo livro. Então, é uma coisa bem curiosa, né? Que Adam, João Neto sabe, ele escreve, vai acrescentando camadas, não é uma coisa que você tem que identificar, às vezes, em que momento foi dito e em relação àquilo. Tá? Então, bom, e aí vamos passar para a questão da argumentação, que é outro aspecto, tá? Que diz assim, depois eu retomo essas questões, estou dentro dos 25 ainda, né? E eu acho que é bem interessante porque eu vou retomar aqui algumas coisas que já foram colocadas no sentido de distinguir 2 tipos de argumentação, uma a prototípica, a sequência argumentativa mesmo, por oposição à descritiva ou à narrativa, ou a outras, como marcadores, operadores argumentativos, etc. E a outra que é uma argumentação ampliada, generalizada, né, que acho que o professor Rabater chamou de indireta, talvez, tá, sem estar necessariamente marcada e decorrente do próprio ato de enunciar, do próprio discurso. E aí eu cito Vignot, que diz assim, argumentar equivale a enunciar algumas proposições que decidimos encadear. Tudo bem. Reciprocamente, enunciar equivale a argumentar pelo simples fato de que decidimos falar e desenvolver um determinado sentido em detrimento de outros. Então, desde a hora que eu falo, eu já estou excluindo, deixando de lado outros. Então, você tem aí uma finalidade, uma orientação argumentativa que vai além, não, que vai juntamente com as sequências argumentativas. E aqui vem uma parte muito interessante, que as últimas pesquisas do grupo, acho que no caso Fernanda, Euclides, os últimos doutorados, as últimas pesquisas, que trabalham sobre as representações discursivas, se direcionam justamente para ver o aspecto intrinsecamente argumentativo de uma representação. Uma descrição de Lula, onde alguém já é argumentativa, como você já mostrou, pelo simples fato de estar escolhendo as palavras e selecionando as palavras para delimitar. E isso aí é uma coisa que eu tinha passado batido, o nosso grupo que discute as representações, e é uma coisa que o Grise vem dizendo desde os anos 80 ou 90, né? A ideia de argumentação que ele tem está baseada justamente na questão da representação discursiva. Então tem uma citação aqui, o grifo nosso,
né, agir, tal como entendo a argumentação, considera o interlocutor não como um objeto a ser manipulado, mas como um alter ego com o qual se tentará que compartilhe sua visão. Agir sobre ele é procurar modificar as diversas representações que lhe atribuímos, não que tem, que nós lhe atribuímos, evidenciando certos aspectos das coisas, ocultando outros e propondo novas coisas. Veja bem um Gris bem descontraído nessa parte aqui, né? Bom, e aí, falta 5 minutos ainda, pronto, coloquei em 25, vai dar para concluir, tá? E o que ele chama a onipresença da argumentação, que o título do capítulo 6, é só puxar para cima, jogar para cima o quadradinho aí. Sim? Não. Esse, pronto. Tá. Então, é o que ele chama a onipresença da argumentação, já que a esquematização, já que a interação discursiva consiste em construção e negociação de representações discursivas, então estamos, pelo simples fato de falar, estamos argumentando nesse sentido de orientação argumentativa, mas não necessariamente de estruturas argumentativas. Então, por exemplo, quando Fernanda faz a representação textual, a representação discursiva, enfim, de um determinado réu, já era réu? Pronto, de um determinado réu ou acusado, só a escolha das palavras já está dando orientação, você já vê por aí qual vai ser a decisão, né? Antes mesmo de... Então, aí vem o que já foi colocado aqui entre o que seria a natureza e a função, por exemplo, das sequências. E isso aqui, a professora Rosalícia me inspirou muito nesse aspecto, né? E quando ela retoma no livro 2010, né? A questão da argumentação, né? Que vai além da estrutura. E uma coisa que eu gostaria realmente de agradecer à professora Rosalícia, que nos chamou a atenção para isso, pelo menos para o grupo, uma distinção, não uma oposição, evidentemente, mas uma distinção entre o que seria a argumentação na língua, que você chama ANL, né, versus uma argumentação nos textos, tá? Que como ela nota, como ela indica, é relativamente pouco estudado, tá? E eu acho que aí a análise textual tem um vasto campo para estudar como funciona a argumentação num texto, provavelmente de forma diferente como funcionaria no discurso ou como funcionaria na língua, né? De repente, então aí nós voltamos ao texto, né? E quais são essas operações que vão permitir argumentar, que vão permitir direcionar, né? Esse sentido, essa construção das representações e por aí. Bom, então, eu acho que a professora Rosalícia deu algumas, em cima dessa perspectiva que estão trabalhando os últimos orientandos, né, que estão trabalhando. E curiosamente, essa perspectiva aqui que eu estou colocando, quer dizer, estou passando a limpo uma coisa que estamos entrevendo, fazendo empiricamente nos últimos 2 ou 3 anos. Curiosamente, se a gente verifica o espaço que Gris, que a lógica natural foi tomando nas nossas fundamentações, nós podemos dizer hoje que em algumas teses, quer dizer, as que estão em elaboração, que acabaram, Gris e Adam estão praticamente, justamente por serem talvez complementares, estão de igual para igual, quando no início, há 5, 6 anos atrás, realmente Gris era parte da representação discursiva no esquema 4 de Adam, e agora estamos conseguindo fazer algum tipo de equilíbrio maior, né? Até recuperando, relendo isso. Pronto, então era isso que tinha a dizer. Muito obrigado a vocês e podemos passar para a discussão. E aí vamos ver os debatedores. Instinto público. Pois não, Fernanda. Não, mas aí não vale porque eu mencionei você. Você vai querer aquela réplica que todo advogado quer, né? Eu fui mencionar todo político. O senhor é STF, não cabe mais recursos.
Tá, vamos parar por aqui. Faça a pergunta. Para a professora Rosa Alice. Eu achei muito interessante a questão da simplificação da linguagem jurídica. A senhora trouxe o contexto europeu, né, que de certa forma é um pouco distinto do nosso. Aí me veio uma indagação. Hoje não vai ser conversas com Fernanda, não. Vai ser só uma pergunta, Alice. Viu? Então, eu fiquei com uma indagação, professora. Nesse seu corpus, a senhora encontrou, no caso, nesses contratos, arcaísmos e latinismos, porque é um dos grandes pontos aqui no Brasil de combate, né, da linguagem jurídica. Ela apresentar em algumas peças muitos latinismos e arcaísmos, né? Essa questão, obrigada pela pergunta, né? Mas, na verdade, esses contratos aí de sociedades comerciais não é o gênero, não condiciona esse aspecto formal. É a questão do gênero contextualizado, né? Enquanto instituição, né? Então, por exemplo, dentro dos acórdons, das sentenças, principalmente em acórdão, né? No Supremo, lá também nós temos diversos arcaísmos, brocados. Agora, culturalmente, são bem vistos, né? E aí nós temos também a questão cultural que coíbe o gênero, né? Coíbe essa materialidade. Dependendo da cultura, né? Eles ainda são permitidos, né? Mas nós não trabalhamos, aí é só uma suposição, nós não trabalhamos com esse tipo de gênero. Trabalhamos apenas com esse contrato, né, de sociedades comerciais. Então, que sim, é outra história. Tá? Então, não posso responder especificamente, aí depende do gênero, né? Não sei se eu respondi. Ela respondeu. Obrigada. Eduarda ou Ana? Eduarda, as duas ao mesmo tempo. Mas eu gostei muito da tua apresentação, eu também estou me inserindo, como tu disse, na área. Então. E quando tu falas desse prejuízo, mostras que existe esse prejuízo em relação ao cidadão que vai, né, aderir àquilo, me lembra também a noção de juspostulante que tem agora, né, que já existe há algum tempo, que é aquele do cidadão poder se defender ele mesmo sem o auxílio de um advogado. Né? Então, culturalmente, dentro, digamos assim, popularmente, né, seria alguma coisa muito bem vista, bem-vinda, mas quando a gente vai estudar os textos em que o cidadão assumiu a ideia de juiz postulante, ele é prejudicado muitas vezes. Então, se mostra justamente uma certa contradição entre essa simplificação, essa possibilidade de acesso, né, e os efeitos que isso traz. Então, parece assim, um pouco assim, contraditório, né? Contraditório. E o objetivo é mostrar exatamente essa... Pois é, e então, será que não tem saída? Quer dizer, a simplificação vai sempre acarretar algum prejuízo? Ou, não sei, fica uma coisa assim, quer dizer, a gente vai aderir a esta ideia da simplificação? Se a gente adere, a gente não perde uma porção de coisas? Mostra que sim, né? Isso, o objetivo é exatamente esse, mostrar que ao aderir à simplificação, às vezes é melhor algo mais moroso e mais reflexivo, né? Na verdade é isso, com a intervenção de vários agentes ali, não sei se observaram, os advogados não estão presentes, quer dizer, você não tem, se você não tiver consciência anteriormente, né, de ter esse documento, analisar com uma pessoa, e até você pode estar sozinho ali no momento, mas previamente teve que ter um preparo, né? Tanto que lá a ordem, né, a maioria, eu gosto muito da questão da multimodalidade também, é a questão não façam nada sem um advogado, né? Quer dizer, a questão da ordem lá, ela preconiza isso, porque exatamente as pessoas não têm essa noção. Eu acho que nós alertamos para, mas a nossa atuação política é muito reduzida, a verdade é essa. Né? Nós temos lá, por exemplo, esse Instituto Politécnico, ele está fazendo manuais. Eu estou participando dessa questão dos manuais para essa popularização
da área Da específica. área que as pessoas... Que fica a dificuldade, o risco, né? É o risco. É o risco. Quando a gente trata dessa questão da popularização, tem que ter a dimensão, a percepção da dimensão que isso tem na vida do cidadão que vai assumir isso. Enfim, eu acho bem complexo. E também essa questão da popularização, né, científica, ela tem esse risco, quer dizer, ela vai ao encontro dessa questão também. Mas neste caso, dos nossos gêneros jurídicos, eles têm uma ação que é um fazer muito mais complexo. A questão social é muito forte, Sim. implica tanta coisa. Bom, Professora Ana Lúcia. obrigada a vocês três, né, pelas apresentações boas. Mas a minha pergunta também é para a própria relação, né, de pesquisa para a Rosalice. Bom, quer dizer, um pouco vai ao encontro do que vocês disseram, porque eu acho que você toca numa questão muito importante, que na verdade é que é a necessidade de se fazer uma distinção entre simplificação da linguagem, né, e anulação de uma linguagem técnica, que são coisas de ordem diferente, né, e que não se pode confundir, né, porque a especificidade dos termos técnicos, a clareza, né, o fato do documento ser mais simples não significa que ele precisa omitir. Ele pode ser muito claro, muito simples, ele não precisa omitir detalhes necessários, né, especificidade, né. Então, eu penso que acho que a discussão tem que ir muito por aí, né. Eu acho que a gente, quer dizer, quando se leva a um extremo oposto, você acaba anulando, né, uma questão, acho que é um pouco essa questão que você toca muito claramente, né. E aqui há também já uma preocupação, né, embora seja muito diferente, porque a sensação que me deu foi quando você apresentou ali no contrato, era um contrato para sociedades anônimas, né. Então, aqui existe toda uma lei de sociedades anônimas e que não permite isso de forma nenhuma, porque a lei de sociedades anônimas é muito específica e muito diferente de uma lei de uma sociedade por participação, né. O que a gente tem aqui que simplifica muito é da microempresa, e a microempresa, ela exige que seja uma pessoa só, não pode ter um sócio, né. Então a pessoa já se responsabiliza, né? Você não pode ser sócio de outra empresa, porque você vai envolver outras pessoas, você pode ser duas pessoas, mas nenhuma de nós pode ser sócio de outra empresa. Então tem uma série de restrições que já limitam, e eu acho que estabelecem mais claramente quem é que está, né? E qual é a abrangência dessa simplificação. Então, tem uma restrição de faturamento, tem uma série de questões assim que são... Agora, é interessante porque aí se elimina o advogado, né? Não precisa de Não precisa de advogado. Então, aqui sempre acho que precisa. E a gente acha que é uma coisa do corporativista, mas na realidade é isso. Acho que é porque não se pode confundir essa questão da simplificação da linguagem com, né, a anulação da linguagem técnica, que é outra coisa. Só isso. Mas eu tinha uma série de dúvidas, depois eu converso com você. Isso é um mundo, é um mundo. Mas essa questão é interessante a respeito disso, né? Porque são vários, existem vários tipos de documentos, vários tipos de contratos de sociedade. E você pode fazer qualquer um deles, né, pela empresa da hora, quer dizer, não tem uma restrição. Todos aqueles que foram colocados, a empresa da hora, ela abarca qualquer tipo de contrato de sociedade. Aqui a gente tem só para mim, que é rapidinho. Mas essa questão desculpa, voltando, e essa questão da adequação da linguagem, a linguagem técnica é fundamental. Uma pessoa, um indivíduo dentro do termo jurídico, na acepção jurídica, não tem nada a ver com o indivíduo na linguagem comum, quer dizer, na linguagem essa comum especificidade... você pode usar um termo querendo dizer uma coisa e na linguagem do direito os termos têm sentido unívoco. Então, tipo, bem específico. E essa questão é importantíssima. Para o leigo, então, obrigada, Ana Lúcia, obrigada, Eduardo. Queria mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. É muito mais uma curiosidade a partir de uma questão que me fizeram ontem. Como é que essa relação no contexto português
não podemos deixar de falar do nome das pessoas, que tem essa visão. E eu acho que existe também uma nova geração que começa a mexer. E ela tem esse centro interdisciplinar, né? Mas são pouquíssimas. As próprias faculdades de direito, assim, mais tradicionais, algo. São fechadas Se de vocês si mesmo. pensarem, né? Nós temos colegas, a professora Fátima, que esteve lá conosco, não sei mais aqui, você participou disso. Quem trabalha com linguística lá na área jurídica, a professora Conceição Carapinha, lá, a Socorro, que esteve conosco, né? Dizer, elas viram isso. Nós temos a professora Conceição Carapinha, eu estou lá, tem o professor Rui, né, no Porto, mas trabalha do outro ponto de vista, que é a questão do plasma, linguística forense, né, mas do ponto de vista linguístico, né, o professor da Mérida, do âmbito da filosofia, argumentação do direito, quer dizer, conta, olha só, país de, né, a professora Zilda esteve lá muito tempo e sabe disso, né, então nós fazemos parte, então é muito... Rosa, você incluiu aí aquelas duas que estavam a semana passada lá em Floripa, as duas professoras da terminologia? Ah, sim, obrigada. A professora Raquel, que eu até citei, né? A professora Raquel Silva, a professora Ruth Costa, que trabalha na área da terminologia, que é uma questão interessante dentro da questão da precisão do termo jurídico. Sim, né? Que não elas o trabalham. apagamento da linguagem técnica. E aí elas trabalham dentro desse centro da terminologia. Apresentaram conosco o trabalho semana passada. Quer dizer, um grupo reduzido. Né? Mas pronto, é isso aí. O importante essa característica, né? Portugal tem essa característica, eles não dão muito espaço para as questões do discurso. Aí eu não posso falar. Mas eu posso. Pode. Pronto, não havendo então mais perguntas, podemos encerrar a sessão. Tem mais alguma pergunta? Não? Eu só queria fazer uma observação. Sim, aqui, tá. Não quero. Posso? Posso, bem rápido. Luiz, eu gostei muito desse retrospectiva. Diga a verdade, esse devaneio. Não, mas mostrando de onde as coisas vieram. E aí situar o crise, etc. Mas eu colocaria também, assim, pensando na história da linguística do texto, o professor Henrique Bernardes, que aqui no Brasil não é muito considerado, mas eu penso que ele tem um papel fundamental, porque ele representa a escola alemã oriental que a gente não tinha acesso naquele momento. Certo. E ele é profundamente a escola alemã. E aí ele tem aquele livro, Texto e Epistemologia do Texto, ele tem um trabalho interessantíssimo do texto como sistema, que já promove uma linguística do texto para o século XXI, né, com toda a noção de sistema e de teoria do caos, acho muito legal. E ele também postula a ideia do texto como processo. Ele discute um pouco isso nesse texto. Então eu só gostaria de... Esse texto foi traduzido? Está no espanhol. Ele está esgotado. Teoria e Epistemologia do Texto, do professor Bernardo. Um texto de referência. Eu tenho um texto de referência. É maravilhoso esse texto. Eu acho que todo linguista que trabalho tem passado. Um clássico. É um clássico. É um clássico. A gente estudava em Recife. Eu acho que o Marcus que tinha essa relação muito com o Bernardo. Eu tenho o Bernardo. E que promove assim, uma possibilidade de entrada de outras, né, teorias que podem dialogar e resolver questões que a linguística do texto às vezes tem dificuldade. Eu mesmo fiquei assim, bom, claro, não era para ficar surpreso, porque estava na frente da gente durante esse tempo todo, né? Mas essa articulação entre Gris e Adam, sim, com certeza. Tá? Depois Gris e Culioli. E depois, nesse mesmo texto, bom, o nosso professor que esteve aqui, Jean-Pierre Desclés, né? Que também trabalhou com Culioli e que conhece Gris. Então você tem toda uma rede de influências ou de conhecimentos que vai
vai construindo, né? Cada um vai por exemplo, nesse texto de homenagem a Culioli, tem um texto de Klee, que por sua vez já tem sua própria perspectiva teórica, né? É bem interessante. Então, estamos liberados, muito obrigado. E à tarde retomaremos às 15 horas? 15 horas. Pronto, muito bem, parabéns.